queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 11ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Lembrando que essa epístola é conhecida como o Quinto Evangelho. Hebreus fala sobre o que Cristo está fazendo no céu. Estamos iniciando a unidade 3, o Sumo Sacerdócio de Cristo, e o assunto que iremos tratar hoje é o Sumo Sacerdócio de Cristo, incentivo para o povo, que está em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. O capítulo 4 termina encorajando o cristão a conservar-se firme na sua confissão de fé e apelar para o seu sumo sacerdote por um auxílio no tempo da necessidade. A lei de Moisés reconhecer e providenciara um sumo sacerdote que pudesse mediar entre Deus e o homem. Mas o sacerdócio de Arão tinha várias fraquezas, e o escritor de Hebreus demonstra que o sumo sacerdócio de Cristo é de um tipo superior. No intervalo desafiador, o escritor adverte os leitores acerca das circunstâncias de se desviarem da fé cristã. A questão de qual é a ordem sacerdotal a qual Cristo pertence leva o escritor a discutir a ordem superior de Melquisedeque. Estreitamente vinculado a esse tema está a nova aliança, cuja superioridade à antiga aliança é demonstrada. O sumo sacerdócio perfeito é que vamos estudar. O acesso individual do judeu a Deus se dava por intermediação sacerdotal. A interligação Deus e homem efetivava-se exclusivamente por meio do sumo sacerdote, o único credenciado a realizar tal função. O povo era demasiadamente impuro para suportar a presença de Deus, e o mediador sumo sacerdotal do Antigo Testamento apontava, mesmo que os israelitas não soubessem, para o sumo sacerdote perfeito, que haveria de vir e efetivamente veio, Jesus Cristo. Agora, nossa ligação com Deus é permanente, pois nosso sumo sacerdote está no Santo dos Santos Celeste, representando-nos diante do Pai, intercedendo por nós. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes, tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desses vídeos vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas disponíveis no canal no YouTube, através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. E ainda pedir aos irmãos que orem por essa obra e participem das nossas aulas, deixando seus recados, dúvidas e sugestões. Divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor. Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos o nosso coração em Sua presença, Senhor. Ajuda-nos a compreender os estudos de hoje. Ilumina nossa mente, fortaleça nossa fé, desperta em nós a diligência em buscar o descanso prometido pelo Senhor, a fim de que nos entreguemos cada vez mais, por completo, nas Suas mãos de poder. Desde já nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Sumo Sacerdócio de Cristo, incentivo para o povo. Vamos ler Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vimos aqui, do versículo 14 a 16 do capítulo 4 de Hebreus, um encorajamento para os leitores. O autor nos apresenta verdades. Jesus é o nosso advogado, nosso intercessor e nosso sumo sacerdote. A apresentação do sumo sacerdote passa por algumas atribuições.
Ele é grande, ele penetrou os céus, ele é tanto homem como Deus e ele é absolutamente confiável. O autor também diz a compaixão do sumo sacerdote. Jesus se compadece de nossas fraquezas. Jesus foi tentado semelhante a nós. Jesus triunfou sobre todas as tentações. Ele também faz a exortação em virtude de termos Jesus como sumo sacerdote. Devemos nos aproximar de Deus com confiança. Temos livre acesso ao trono da graça e recebemos a graça e misericórdia e encontramos socorro. Vimos na aula passada que a palavra de Deus mostra como somos em nosso interior mais profundo. Trata de nossos pensamentos, até mesmo de nossas intenções. É por sua palavra que Deus trata as pessoas. Tudo que somos é para Deus um livro aberto. Nada fica escondido do seu olhar e por sua palavra nos revela aquilo que vê. Deus é o único com quem temos de lidar e por sua palavra ele nos faz reconhecer quando nos lê completamente. Por sua palavra somos levados a ver aquilo que Deus tem visto o tempo todo. E se quisermos mudar, ser semelhantes a Cristo, temos que compreender que se há alguém que pode nos ajudar, é Cristo. Jesus ascendeu além do céu físico e na presença de Deus Pai, representa como sumo sacerdote a todo crente, a todo cristão. É o eterno Filho de Deus e ainda carrega o nome humano de Jesus. Ele é por nós e não contra nós. Não há necessidade alguma de afrouxar nossa segurança naquilo que chegamos a crer e confessar. Tiremos os nossos olhos de nós mesmos e fixemos os nossos olhos em Jesus. Aqui o autor recapitula o que vimos no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 18 de Hebreus, e acrescenta que Jesus tem uma natureza humana semelhante à nossa, mas sem a mácula do pecado. Por isso pode compadecer-se de nós. O sumo sacerdote nos é apresentado com algumas características, e uma delas é que ele é grande. Indica que Jesus está acima dos pastores e sumos sacerdotes terrenos. Ele excede a essas pessoas. Jesus é grande tanto em relação à pessoa como à sua obra. Jesus é maior que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Josué e também que Arão. Jesus e Arão são sumos sacerdotes. Arão foi o primeiro e Jesus é o último sumo sacerdote. Ambos foram tomados dentre os homens. Ambos foram constituídos a favor dos homens. Ambos foram tentados. E a tarefa dos dois é representar as pessoas diante de Deus, a fim de alcançar expiação. E ambos oferecem sacrifícios. Jesus é grande porque realizou sua obra redentora na terra e agora exerce o seu ministério sacerdotal no céu. O sumo sacerdote judeu, de Arão, entrava no santuário interior, no templo, uma vez por ano e permanecia momentaneamente na presença do próprio Deus. Quanto a Jesus, ele penetrou os céus. Jesus entrou nos céus e está sempre na presença de Deus. Ele foi levantado da morte, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai. Ele penetrou os céus e foi feito mais alto do que os céus. Ele já é majestoso em poder e glória, porque é Filho de Deus, humano e divino. Jesus atravessou não o véu de separação do Santo dos Santos, mas o céu, esse espaço que está entre nós e Deus. Arão jamais poderia ter feito isso, nenhum sumo sacerdote poderia fazer isso. Ao morrer e ressuscitar, Jesus subiu aos céus e rompeu a barreira entre nós e Deus. Aí o autor usa o nome terreno de Jesus para focalizar a atenção no seu ministério, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Jesus não podia estar no céu como grande sumo sacerdote sem ter feito sua obra sacerdotal na terra. A exortação que o autor faz, conserve firme a vossa confissão que vimos em Romanos, capítulo 10, verso 10, que diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé concentrada pelo coração
Quando exteriormente se professa diante dos homens essa fé, nós devemos continuar a conservar e professar com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento e com toda a nossa vontade. E com a boca, alegremente e abertamente, para que o próximo possa também ouvir sobre Jesus, o Filho de Deus, e se achegar ao grande sumo sacerdote. Esse que, na prática, podemos confiar que nos achegará a Deus. Ele é tanto homem como Deus. Essa é outra característica do sumo sacerdote. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Sendo Deus, fez-se homem, por isso chamamos de Jesus. Mas ao se fazer homem, ele não deixou de ser Deus. Por isso o reconhecemos como Filho de Deus. Ele é perfeitamente homem e Deus. Portanto, por ser homem, pode nos compreender e representar. Por ser Deus, Jesus pode fazer um sacrifício completo e cabal em favor de todos aqueles que o Pai lhe deu. Outra característica do sumo sacerdote é que ele é absolutamente confiável. Jesus, sendo Filho de Deus, é o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus. Devemos conservar firme nossa confissão. Retroceder na lei, a Moisés, a Arão, ao judaísmo, é voltar aos rudimentos, é retornar à sombra e abandonar a realidade. Aqueles que pela perseguição retrocedem, esses estão apostatando da fé e fecham eles mesmos a porta da graça. Não temos um sumo sacerdote que não é capaz de compadecer-se. Ele é misericordioso e fiel, altamente exaltado, que pode descer ao nosso nível. Se confessarmos o seu nome publicamente, ele sofre conosco, quando outros podem censurar, desprezar e até insultar. Ele é fiel, podemos confiar. A compaixão do sumo sacerdote nós observamos em 3 verdades enfatizadas no texto. Vamos ver. A primeira verdade é que Jesus se compadece de nossas fraquezas. Jesus é totalmente divino e totalmente humano, então compadece das nossas fraquezas e das nossas tentações. O pecado é a única experiência humana pela qual ele não passou. John Albert Bengel, um exímio estudioso e crítico da Bíblia, disse que a mente do Salvador percebe com muito mais nitidez as formas de tentação do que nós que somos fracos. Ele antecipa tentações que nós estamos prestes a enfrentar. Compadece-se totalmente de nós e é poderoso para socorrer os que são tentados. Embora Jesus não tenha fraqueza, ele compadece das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa estrutura, sabe a nossa fragilidade e, mesmo assim, não nos destrói por causa delas. Temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Deixados à nossa própria sorte, nenhum de nós pode sequer ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Jesus foi tentado semelhante a nós. Nosso sumo sacerdote desceu até nós desde os céus e se vestiu de pele humana, calçou as sandálias da humanidade e andou entre nós. Tornou-se um de nós, semelhante a nós, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, pisou o nosso chão, sentiu as nossas dores. Em tudo foi tentado semelhante a nós. Ele sentiu fome, sede, cansaço, fadiga, angústia. Foi acusado injustamente, foi esbofeteado, cuspido, foi levado para a cruz como ovelha levada ao matadouro. Mas ele não abriu a boca, nem proferiu ofensas contra os seus malfeitores. Jesus triunfou sobre todas as tentações. Mesmo sendo exposto a todas as provas e tentações, ele jamais sucumbiu ao pecado, jamais cedeu às propostas sedutoras do tentador, jamais se curvou ao poder sedutor do pecado, as concupiscências dos olhos, da carne, a soberba da vida. Adão e Eva sucumbiram diante dessas tentações no jardim do Éden, enquanto Jesus resistiu aos 3 tipos de tentação quando o adversário tentou no deserto. Vimos isso lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Sugiro que vocês deem uma lida nesse texto. Mas a partir desse ponto, o autor de Hebreus faz uma exortação à igreja, em virtude de termos Jesus como sumo sacerdote. Por toda a sua epístola, inúmeras vezes, o autor exorta os hebreus, em particular, a endireitar o seu modo de vida, mas agora ele recomenda orar a Deus e exorta a fazê-lo com confiança. Devemos nos aproximar de Deus com confiança, confiadamente, com ousadia, com liberdade de expressão e com ausência de medo.
Nenhum temor deve ser encontrado em nós. O rosto do Pai nos é favorável. No tribunal de Deus não pesa mais nenhuma condenação sobre nós, que estamos em Cristo Jesus. Somos aceitos e amados. A base para tal confiança consiste em que no trono de Deus não é caracterizado por uma majestade visível a assustar-nos, mas ele se acha adornado com um novo nome. Sabe qual é? Graça. Com a finalidade de auxiliarmos em nossa carência de confiança e com o fim de livrar a nossa mente de todos os temores, o autor cita que diante de Deus nossa mente é revestida com a graça. Entrando na presença de Deus, podemos receber misericórdia pelos nossos erros e uma porção generosa de sua graça em tempos de necessidade. Temos livre acesso ao trono da graça. Jesus é filho de Deus, portanto, seu trono é trono de glória. Mas ele também é filho do homem, e o seu trono é trono de graça. Logo, o trono de Deus é repleto de graças aos que reconhecem suas fraquezas e buscam refrigério em Jesus. O escritor de Hebreus nos ensina a considerar este primeiro a chegar-nos à luz da oração singela e sincera, que o mais frágil dos crentes não pode deixar de compreender. Mas os que se mantêm aproximando-se do trono da graça serão logo levados ao segundo a chegar-se, em que a vida aquém do véu é passada à plenitude da bênção de Cristo. Deus está sentado no trono do universo e nós podemos nos aproximar dele confiadamente, pois sabemos que ele estenderá em nossa direção o cetro da graça. Ao lado dele está o herdeiro, que intercederá a nosso favor, que é Jesus Cristo. E ele está fazendo assim. Ele merece, Senhor. Pode atendê-lo, Pai. Pode estender o seu cetro da graça, porque eu morri por ele. Eu o entendo, eu o conheço e sei o que ele está passando. Concede-lhe a graça que está pedindo. É assim que Jesus Cristo faz por nós. Quanto a outro ponto, é que nós recebemos a graça e misericórdia do sumo sacerdote. Sendo a graça, é o que Deus nos dá que não merecemos. E a misericórdia é o que Deus não nos dá e merecemos. Nada merecemos da parte de Deus e Ele nos dá o seu favor. Isso é graça. Merecemos o juízo de Deus e Ele não o aplica a nós. Isso é misericórdia. A misericórdia é para ser tomada, pois é estendida ao homem em sua fraqueza. A graça é para ser buscada pelo homem, de acordo com a sua necessidade. O sumo sacerdote fiel e misericordioso concede ao pecador fraco e sujeito à tentação a ir ao trono da graça. O pecador que vai ao trono da graça arrependido e com fé encontra a graça perdoadora de Jesus. Encontramos socorro sempre que nos achegamos ao trono da graça. A ocasião oportuna é aquela que nos sentimos tentados e buscamos refúgio em Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Deus providencia o livramento e os meios para uma saída de nossas tentações. Podemos compreender, portanto, que mesmo o trono da graça, o apoio ou socorro não será concedido sem o grito, sem o clamor. Mas quão bom é saber que quando em dificuldades e tribulações clamamos por socorro, o nosso grande sumo sacerdote, cheio de solidariedade e compaixão, nos concede a graça. Ele corre ao nosso encontro e jamais deixa de conceder graça em tempos de necessidade. Nossa fé e confiança foram assegurados pelo sangue de Jesus, inspirados em nós pelo Espírito Santo. O segredo da ousadia e confiança na obra de Deus é a constante comunhão com Jesus, que inspira na alma a força e a coragem do perfeito amor. Essa ajuda, em forma de graça, vem quando a tentação parece nos persuadir.
Deus dá os meios para encontrar uma saída de nossas tentações. Deus é fiel. Bem, queridos, aqui nós encerramos a análise dos nossos versículos de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Tema principal da epístola: Jesus o perfeito, o grande sumo sacerdote. Isto é, grande em sua natureza essencial, pois ele é ao mesmo tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. No cumprimento de sua obra como sumo sacerdote, ele penetrou os céus e chegou até a presença do próprio Deus, onde atualmente se encontra entronizado. Por causa de sua humanidade e experiência terrena, ele é capaz de apreciar com simpatia nossas limitações e provações humanas. Portanto, firmemo-nos à aberta confissão de fé nele e entremos no desfrutamento dos benefícios que sua obra sacerdotal tem posto à nossa disposição. Lembrem-se, a misericórdia é para ser tomada, pois é estendida ao homem em sua fraqueza. A graça é para ser buscada pelo homem, de acordo com sua necessidade. No trono de Deus, descobrimos que se trata de um trono de graça e de abundâncias divinas, onde sempre podemos encontrar compaixão ou misericórdia em relação às nossas fraquezas ou pecados, e onde podemos descobrir graça que nos proporcione ajuda no tempo certo, isto é, ajuda apropriada para a necessidade do presente momento. A graça soberana jamais será impedida de agir a nosso favor e nos alcançar. Nada pode impedir que a obra da graça se complete em nossa vida. Isso deve fazer a diferença para nós. Nós precisamos confiar, mas precisamos viver perto para que o desfrute desta graça seja mais consciente e mais viva em nosso coração, produzindo descanso para a nossa alma. Contudo, querido, nós encerramos nossa aula de hoje. Vamos orar? Maravilhoso Deus, gracioso e generoso Pai, agradecemos por este estudo, ajuda-nos para que a nossa conduta de vida seja espelhada nesses ensinos, na busca cada vez maior de sua presença e comunhão. Desperta em nós o entendimento para a nossa filiação em Cristo e o privilégio de podermos entrar na sua graciosa presença por intermédio do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, na certeza que alcançaremos graça e misericórdia divina. Que a nossa oração seja cada vez mais sincera e singela, com ousadia e intrepidez, expressando o nosso desejo de habitar em sua presença e sermos guiados pelo Espírito Santo e desfrutemos da plenitude da graça que o Senhor nos tem. Desde já, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.